IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz e a fé, a nos garantirem a certeza da superação das nossas aflições pelas vias do conhecimento, da prática do perdão e da caridade. Fazei de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável entre toda a Irmandade planetária. Assim seja. Um abraço fraternal a todos, também a você, Nara Carlone. Tempos de paz e de alegria. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E já os espíritos superiores respondem. Vejamos a questão 922 de O Livro dos Espíritos. A pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Por isso, o que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Agora vem a pergunta: há uma medida de felicidade a todos os homens? A resposta: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Em pergunta e resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa prezada ouvinte Mara Célia Molina, de Patrocínio Paulista, que perguntou à equipe do IDEFRAN: se a mediunidade é inerente à natureza humana, isto é, está na lei da natureza, por que ela ainda não foi reconhecida pela ciência? A resposta, minha prezada Mara Célia, virá no final deste programa. Meus caros ouvintes, é de muita importância o que ouviremos hoje, porque trata-se de canal de ligação do espírito encarnado ou desencarnado com as esferas superiores da espiritualidade, com Jesus, com Deus. Referido canal se nos apresenta não somente como recurso de peticionário aflito, mas também como instrumento de esforço evolutivo. É que orar requer qualificação interior. De nada valeria que um indivíduo se pusesse a orar, isto é, verbalizar o que chamaria de prece, sem que seu coração estivesse enobrecido com o sentimento de perdão, de humildade, de disposição para o bem incondicional. Jesus nos pediu que antes que adentrássemos no templo físico para orarmos, que fôssemos reconciliar com os nossos irmãos, perdoar. Estava dizendo que nada vale orarmos com o coração carregado de ódio ou até mesmo de indiferença em relação àqueles que nos reclamam atenção. Consideremos a resposta à questão 660 de O Livro dos Espíritos, que se refere à conduta desrespeitosa de pessoas que rezam muito, mas não dizem nada, na qual Kardec formula a seguinte pergunta: como ocorre que certas pessoas, que apesar de orarem muito, sejam de mau caráter, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas?
Os espíritos responderam que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo e, muitas vezes, isso representa empenhado esforço para se verem livres de punição pelos próprios atos. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como empregamos a prece. Deveríamos pedir perdão a Deus pelos próprios defeitos e promovermos mudanças em nós mesmos para merecermos tal perdão, porque a lei divina requer que nos harmonizemos com os seus desígnios, isto é, ter fé, mas sobretudo fazer o bem. Sem isso, de nada vale rezarmos. Esta é a grande verdade. E já que o assunto é interessante para nossa melhoria íntima, vamos ocupar mais um pouco do nosso tempo falando de súplicas a Deus e de sua eficácia, porque muitas vezes quem pede a Deus está pretendendo ser atendido sem que se dê ao trabalho de melhorar a sua própria conduta moral. Queremos que a vida fique cada vez melhor para nós, de preferência sem termos que abrir mão de tudo de bom que já temos e acrescentar mais coisas boas no sentido materialista. E é a propósito disso que Kardec perguntou aos espíritos se pode utilmente pedir a Deus que nos perdoe as nossas faltas. E eles responderam que Deus distingue o bem do mal e a prece não oculta os defeitos de ninguém. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, se nós dedicássemos à prática da caridade verdadeira todo o tempo, nem haveria necessidade de orarmos. Exato. Chega a ser contraproducente rezar demais e nada fazer em benefício de irmãos sofredores. Seria a fé sem obras, que nada vale. Um breve intervalo no tema central de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Roseli Okabe e José Fernando Vital, na voz de Adail Couto, Paraíso. Senhor, sei que existe um céu de amor, quero nele voar, para além dessas nuvens no céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Voar
céu, para além desta brisa do mar, além dos sonhos que sonhei. O amor, treino de perfeição, carinho, gesto pro meu irmão. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. Ser bem-vindo ao paraíso, ser bondoso é preciso, ser irmão, ó meu irmão, é preciso voar. A esta altura de nossas considerações, é interessante lembrar, então, que a melhor maneira de agradecermos por tudo quanto nos é concedido por Deus é fazer o bem àqueles que estão à nossa retaguarda, isto é, aqueles que sabemos que realmente precisam de amparo, de auxílio. Justamente, se temos um corpo perfeito, completo, e podemos fazer uso dos nossos sentidos e das nossas faculdades, como ver, ouvir, falar, andar, trabalhar e muito mais do que isso, pensar, raciocinar, criar, inventar, exercer interatividade com o todo universal, é preciso que consideremos tudo isso como um enorme patrimônio de valor que não se pode medir nem com os mais avançados recursos humanos, porque são de grandeza transcendental. Seria até ridículo nos imaginarmos agradecendo a Deus por tudo isso apenas com rezas, sem que utilizemos esse enorme e valioso patrimônio, essas caridosas benesses divinas, em benefício de outros. É verdade, Nara e ouvintes. A melhor ou única maneira de agradecermos por todas essas dádivas divinas é utilizando-as na prática da caridade. Você já imaginou o tamanho do nosso desconforto moral se, em vez de usarmos a saúde para fazermos o bem e ocupássemos todo o tempo sem pensar na caridade, e depois perdêssemos a saúde, tomados por doloroso arrependimento por nada termos feito pelos que precisam de nós? E entendamos que Deus não castiga ninguém. A lei divina é de infinita justiça e misericórdia. Na sua sabedoria e perfeição, ela está na nossa consciência. Por isso é que nós é que nos punimos. É assim que orar é também ser bom. A prática do bem é, em si mesma, uma prece. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, nos ensina que a prece é uma invocação. Por ela, nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servirão de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a permissão das leis divinas. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele.
Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. A questão 663 de O Livro dos Espíritos diz respeito às preces que fazemos em causa própria e tem a seguinte pergunta: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza dos nossos sofrimentos e desviar-lhes o curso? Veja aí que resposta deram os espíritos. Disseram que as provas, segundo a lei de Deus, são justas e que existem aquelas que devem ser suportadas até o fim, isto é, até que tenha cessado o motivo que lhe tenha dado causa. Mas Deus tem sempre em conta a resignação de quem sofre. Para aquele que sofre e ora com resignação e sinceridade, a prece chama em seu favor os bons espíritos que lhe dão forças para suportar as suas provas com coragem, e elas parecem menos duras. Já o dissemos, a prece é jamais inútil quando ela é sincera, porque fortalece, e isto já é um grande resultado. Mas é preciso que o suplicante se ajude. Há até o ditado muito acertado: ajuda-te que o céu te ajudará. Um novo intervalo do tema central de hoje. Agora o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Lamartine Babo, psicografia de Jorge Risini, na voz de Roberto Amaral, Oração. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. Aonde houver a maldade, o crime e a vingança que deprime, piedade rogo ao Criador. O homem que é hoje inclemente, em breve será diferente, gemendo em leito de dor. E onde houver a tristeza, a mágoa, dois olhinhos rasos d'água, pão de amor a ele, ó Senhor meu. Que o homem não tem ciência, que paga em cada existência os crimes que cometeu. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. E peço a Deus pra alma impura que encarnada faz loucura, aumentando a sua própria cruz. Eu
logo ao Pai caridade, dai logo a oportunidade, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz. Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o mesquinho ponto de vista humano e da vida passageira, é frequentemente um grande bem para quem precisa de se retificar. Depois, quantos males não há de que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido pelo que pecou. Falando da prece, os pedidos justos são sempre atendidos na justa necessidade e mérito do peticionário. E é bom lembrarmos que o atendimento aos nossos pedidos nem sempre se dá na exata forma que pretendemos, porque muitas vezes a solução que queremos não é o verdadeiro benefício de que precisamos. Já se disse, a dor é o remédio. O homem mau, que deveria deixar de ser mau antes mesmo que fosse chamado a mudar-se por força de uma grave enfermidade, deveria ter se mudado antes que a enfermidade o impedisse de continuar fazendo o mal. Então, a conclusão a que se deve chegar, Eurípides, é de que a lei divina é de causa e efeito, isto é uma lei de consequência. Sim, Nara. É muito justamente porque o Criador, na sua infinita sabedoria e misericórdia, concedeu a todos os seus filhos o direito de fazer o que quiserem, e o tão falado livre-arbítrio. Mas ouça bem, ele estabeleceu também que todos tenham noção do bem e do mal. A ninguém em sã consciência é dado alegar ignorância, dizendo que estava fazendo mal sem saber. E aí que vem a contrapartida da liberdade de agir, que é a responsabilidade. Quer dizer, se eu sei que estou fazendo mal, a minha consciência, onde está inscrita a justiça divina, há de me cobrar, exigindo que eu me arrependa e promova logo a reparação. O que significa afirmar que, sendo a lei de infinita sabedoria e justiça, de nada adiantaria eu ficar rezando muito sem resgatar os meus débitos, sem reparar o mal que fiz para os outros e sem corrigir os meus defeitos. Mas, Eurípides, e aquele que sofre algum tipo de doença mental e não tem consciência do mal que faz? Simplesmente ele não será punido, ou melhor, ele não se punirá, porque a justiça da lei divina está exatamente no fato de, primeiro, ela ter se instalado na própria consciência do indivíduo, e segundo, é que ela, infinitamente justa como é, estabeleceu que a punição não será senão na exata medida da culpa que a consciência do pecador se atribui a si mesmo. Ora, se o indivíduo não tem discernimento, não tem consciência do que fez, porque é um doente mental simplesmente e ele não é responsável pelo que fez. Pois bem, tivemos até agora a oportunidade de refletirmos com os ouvintes a respeito da oração, de como orar e de como devemos proceder antes, durante e depois de orarmos. E chegamos mesmo a considerar a conduta humana como meritória ou não, de forma a justificar ou não
a postura do suplicante ante as esferas divinas e as leis que nos regem as relações. E isto nos compele a estendermos as reflexões para muito além, a ponto de lembrarmos que Jesus veio para dar cumprimento à lei divina e revelar-nos o seu verdadeiro sentido, enfatizando a necessidade de nos preocuparmos com os nossos semelhantes, como sendo esta a verdadeira maneira de se manifestarem o amor e a caridade, até para o nosso próprio benefício, tornando-nos felizes. Ele nos destacou nessa lei o princípio dos deveres do homem para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo ainda: está aí toda a lei e os profetas. Jesus pronunciou a frase: o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Por estas palavras, quer dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido esta lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Jesus veio ensinar-lhes também o verdadeiro caminho que para ele conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas.
O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamentos dados não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. E é, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: "Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento", o Espiritismo diz igualmente: "Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la". Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica, o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas, umas e outras, tendo o mesmo princípio, nos levam a reflexões imediatas sobre as causas das aflições humanas. E aqui haveremos de considerar as causas atuais, aquelas que sabemos existir, porque temos consciência de que realmente as provocamos, e aquelas que até pensamos nunca ter existido, o que pode levar os mal informados e descrentes a pensar que Deus é injusto e que pune sem motivo. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, as suas causas estão nas nossas vidas passadas. Isto está muito bem definido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Se os ouvintes bem se lembram, é neste capítulo que já tivemos a oportunidade de rever que encontramos alinhadas várias razões para o sofrimento humano.
É ali que vemos que muitos homens tombam por suas próprias faltas. Muitos outros são vítimas da sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. É ali também que encontramos duras chamadas à nossa atenção, lembrando-nos que muitas pessoas são arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Muitas mais sofrem por uniões infelizes, porque agiram por interesse calculado ou por vaidade, fazendo delas uniões das quais o coração não tem qualquer participação. Quantas separações infelizes e malquerenças funestas se poderiam ter evitado se o homem fosse mais brando, tolerante, compreensivo e menos suscetível a ofensas que muitas vezes nem aconteceram. Os males poderiam ser evitados, enfermidades poderiam não ter se instalado num corpo comandado por espírito compreensivo, pacífico e tolerante. Pais infelizes com seus filhos só são porque não combateram suas más tendências na fase em que eles estavam em condições de receber toda a orientação necessária à sua educação e à formação do caráter. Por fraqueza, indiferença e muitas vezes por interesses outros, ditados pela ambição ou pelo prazer do qual não abrem mão, deixam que os filhos se criem nos desvãos da liberdade excessiva e perigosa. No Sementeira Cristã, é hora de Em Nossa Dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16
3713-0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito do menino Ivan Sérgio transmitiu aos seus familiares, especialmente à sua mãe, por meio da caridosa psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso eterno Chico. O livro de que consta a referida mensagem é intitulado Eles Voltaram. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Meu caro papai, querida mãezinha, meu prezado Júlio César, querida Vanessa, isso já está parecendo uma carta oficial, mas é o que anseio de me fazer sentido pelos familiares inesquecíveis. Não posso, em razão disso, esquecer a tradição. O espírito de casa é uma luz que não deve ser posta à margem. Peço aos queridos pais, me abençoem. Estou lembrando a nossa Valquíria para integrar a equipe e coloco-a nas lembranças do coração. Mamãe, estou percebendo. As requisições em forma de preces são tantas que seria ingratidão de seu filho não responder pelo menos como posso. Não é fácil a transmissão. Em princípio, desejávamos que a visita fosse na base do som e imagem, como se faz presentemente na Terra em termos de televisão. Entretanto, já calculei todas as maneiras de tornar evidente a comunicação entre nós, mas é difícil falar de situações e pessoas, coisas e detalhes que se expressam de modo tão diverso das nossas maneiras do mundo, que não dispomos de referências analógicas ideais para exprimir-se com segurança. Ainda assim, peço aos mensageiros do bem para que me façam reconhecível. Desejo pedir à família, especialmente ao papai, me auxiliarem aí com a aceitação do problema que estabeleci em casa involuntariamente. Creiam que ao iniciar a viagem para servir aos amigos que pretendia alcançar Minas, estava pensando em Natal. Mentalizava a nossa alegria doméstica, a reunião feliz de sempre. O tempo, no entanto, estava contra. Tempo de chuva, com a famosa cerração, enganando os mais experimentados viajantes do ar. Fizemos o possível para que o dever fosse cumprido, mas o resultado não foi o previsto. Painel tranquilo e segurança total. Um leve movimento da máquina e o choque apareceu inevitável. Duvido que alguém, por mais informado, nas condições em que nos achávamos, consiga historiar nas palavras do mundo a ocorrência de que fomos vítimas. Não creio que o fenômeno possa ser anatomizado com todos os rigores da técnica, até mesmo em nos reportando às caixas de informação nos instantes mais graves. Em mim, o acontecimento adquiriu as proporções de uma bomba que me alcançasse, arrasando-nos. Experimentei por dentro de mim aquela ansiedade de socorrer os viajores amigos, ou melhor, os companheiros que me faziam presença, mas nem de muito leve consegui atuar com o meu intento. A sensação de desmaio, de estranha fuga de mim próprio, me fazia tombar sem qualquer iniciativa. Creio que benfeitores nos aguardavam na paisagem
à maneira de amigos, em ambulâncias nos aeroportos, quando o perigo se faz mais grave. No entanto, isso é raciocínio que somente acolhi depois de acordar devidamente hospitalizado num pronto-socorro da vida espiritual. Aquele despertar se fazia diferente. Tive a ideia de rever toda a minha existência como num sonho que estivesse vivendo acordado, até que as minhas lembranças se condensaram na rememoração do acidente que me transtornava a cabeça. Interpelei médicos e enfermeiros sobre o que me acontecia, recebendo convites à calma, até que o vovô Vicente e a querida avó Maria, avós de meus avós, me cercassem de carinho, advertindo-me quanto à minha nova situação. O espanto em mim rebentou em lágrimas, e os conflitos comigo mesmo se intensificaram por muito tempo. Sentia telepaticamente ligada à nossa casa e sofria com a tristeza que passara a comandar-lhes a vida. O começo por aqui foi muito laborioso para mim, para não dizer aflitivo, porquanto o desejo me inclinava ao regresso a cada momento. Aceitar as transformações violentas deve ser obrigação na agenda dos santos, porque reconheci que para nós, em família, era quase impossível admitir aquilo que para mim significava insucesso. Os dias, porém, foram passando à afeição de sedativos sobre as nossas feridas da alma, e hoje consigo pedir-lhes conformação. O filho e irmão que intimamente se preparava para longo futuro na terra, com tantos castelos de sonhos na cabeça, devia terminar a jornada humana como a finalizou. Existem desígnios que simplesmente supomos imaginar quais sejam, e em cuja estrutura essencial não penetramos. Meu tempo era aquele, e não outro. O modo do voltar à vida espiritual estava traçado na máquina e não em outro lugar. Não é que se deva render homenagem ao fatalismo. Ninguém aparece no plano físico portando uma ficha de apontamentos fixos. Há previsões, e essas previsões são naturalmente alteráveis. Conformemo-nos em saber que meu caso era um assunto particular e rendamo-nos à fé em Deus. Pai amigo, peço-lhe coragem para a continuidade da luta. Meu avô lhe pede considerar que o seu nome também é de um Bernardo, que não pode e nem deve esmorecer. Estou em outras dimensões, mas não vivo ausente de todo. Pensemos em outros companheiros que atravessaram faixas de provação mais aflitivas do que as nossas. É verdade que não encontramos aí no mundo nenhuma escola de preparação para a morte, seja para os que partem ou seja para os que ficam. No entanto, as casas de fé religiosa fornecem excelentes sinais para que o sinal amarelo da expectativa consiga assustar em nós qualquer precipitação em crises graves. Continuemos em nosso tratamento de compreensão. E quanto pudermos, aditemos o auxílio aos outros por recursos de maior adiantamento nesse esforço para a aquisição de entendimento da vida, que não está limitada aos dias estreitos de um corpo no mundo e do mundo. Não estou sem saudades, também sofro. Entretanto, reconheço que existem leis sobre nós, regendo-nos a vida com os movimentos que a caracterizam. Que a fé em Deus nos fortaleça para sabermos reter a esperança
e conservá-la. Continuo em refazimento de minhas novas faculdades. Dos companheiros de viagem, nada sei, senão que foram igualmente socorridos e que devo reencontrá-los no momento oportuno. Procuro pacificar a mim próprio e estou aguardando. Sinto-me reconfortado ao escrever-lhes. Muitos amigos me auxiliam. Encontrei, além da querida avó Maria, a bondade da irmã Ana. Identificá-la com pormenores ainda não consegui. Terá ela razões para fazer-se conhecida unicamente assim. E sob o favor de muitos, vou melhorando. Rogo-lhes mais uma vez paciência e esperança. Mamãe, auxilie-me com a sua força de confiança. E querido papai, auxilie-me com os seus exemplos de fortaleza e compreensão. Lembre-se das irmãs e do nosso querido Júlio César, que precisam tanto da proteção de ambos, qual acontece a mim mesmo. Agradeça a mamãe por mim, à nossa irmã Priscila, que se esforçou tanto para que eu viesse, mobilizando o próprio filho Lauro e os amigos dele, para que eu pudesse chegar até aqui, neste balcão afetivo, em forma de mesa, para confabular com a família querida. Estou quase feliz. Se não fossem as saudades agravadas a embate com o realismo da minha presente situação. Não me queixo. Estou fortalecido. Quero apenas dizer que por aqui continuamos seres humanos, com suor e lágrimas, para comprar o progresso e a felicidade que aspiramos encontrar. Envolva a todos da família num abraço de muito carinho e rogo aos pais queridos receberem o coração agradecido e esperançoso do filho, a quem Deus conservará a alegria de continuar a ser, para ambos, um companheiro e um amigo de todas as horas, a interligar-se com os dois constantemente, de coração para coração. Ivan Sérgio. É hora de pergunta e resposta. Hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte, Mara Célia, de Patrocínio Paulista, que perguntou à equipe do IDEFRAN: se a mediunidade é inerente à natureza humana, isto é, está nas leis da natureza, por que ela ainda não foi reconhecida pela ciência? Vamos ouvir a resposta, minha prezada Mara, na palavra do nosso companheiro Felipe Salomão. A mediunidade é inerente ao ser humano. Desde que o homem está na Terra, há o fenômeno mediúnico. Acontece, por isso, que a mediunidade acompanha todos os fatos do homem na história. Se nós fizermos uma busca pelos relatos, em todos os livros de todas as culturas, vamos encontrar o relato de inúmeros fenômenos mediúnicos. Isso significa dizer que não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. A doutrina espírita, com o surgimento do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, tratou do assunto e, mais do que isso, deu-lhe as leis que regem os fenômenos mediúnicos. Foi com a doutrina espírita que a mediunidade ganhou o status de ciência mesmo. Agora, a ciência oficial não reconhece a mediunidade porque a ciência é, sobretudo, materialista, embora trate da psique humana. Alguns aspectos da ciência cuidem deste lado do conhecimento. Então, a ciência que não admite a imortalidade da alma não pode falar de mediunidade, porque para falarmos de mediunidade é preciso compreender que a sobrevivência do espírito é fator indispensável.
A palavra mediunidade, que foi cunhada, que foi elaborada por Allan Kardec, quer dizer estar no meio. Então o médium é alguém que está entre os desencarnados que residem vivos no mundo espiritual e os encarnados que residem vivos aqui na Terra. Então, a ciência, como não admite a sobrevivência do espírito, ela não pode admitir a mediunidade. Isto um ramo da ciência, o ramo materialista, que quer cuidar apenas da parte material, do aspecto físico do ser humano. No entanto, as pesquisas estão demonstrando, e cada vez mais a física quântica está aí para nos demonstrar esta realidade, que o homem não é matéria apenas. Ele é matéria e é espírito. Portanto, se o espírito sobrevive, e se sobrevive e continua gostando de nós, nos amando, por que não pode se aproximar de nós? E se aproxima, por que não pode comunicar-se conosco, desde que haja obediência às leis que regem o fenômeno, tais como o desinteresse total, financeiramente falando, haja respeito, honestidade. Então a mediunidade no Espiritismo é uma mediunidade voltada para um aspecto positivo. Não há frivolidade no aspecto mediúnico da doutrina espírita. Por outro lado, nós devemos dizer para você que há um ramo da ciência, principalmente através da parapsicologia, que está estudando os chamados fenômenos de mediunidade, que é o ramo psiteta da parapsicologia. Porque a ciência que foi agora modernizada por Joseph Banks Heine, nos Estados Unidos, ele dividiu a parapsicologia em 3 ramos de conhecimento, que são as áreas da psigama, psicapa e psiteta. Na área da psiteta, que é a que fala da sobrevivência da alma e da possibilidade da sua reencarnação, nós verificamos que esta parte da ciência que não é ortodoxa, que não é materialista, que procura ver no ser humano um outro aspecto além do físico, esta parte da ciência está estudando os fenômenos da mediunidade. Porque sabe que em havendo o espírito, ele se comunicará conosco. E é esta parte da ciência que está se interessando pelo fenômeno da mediunidade. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br, ou diretamente para a produção do programa 16 98128 3863. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Mara Célia, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Ressado. Produção João Vaz. Agradecemos pela audiência. Que Jesus nos abençoe a todos e não se esqueça de agendar a partir do mesmo horário de domingo próximo um novo tema. E também Sementeira Cristã a qualquer hora no youtube.com/Idefran Vídeos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.